JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Criminologia. Revisão de criminologia, parte 1. Conceito de criminologia e objetos de estudo. Crime, criminoso, vítima e controle social. Na primeira parte da revisão, estudaremos conceito de criminologia e crime e criminoso. Conceito de criminologia. Criminologia é o estudo do crime. Paul Topinard criou a palavra em 1883. Rafael Garofalo, ou Garofalo, difundiu o termo através do livro Criminologia, que foi publicado em 1885. A criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar que possui como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. A criminologia é uma ciência empírica porque é baseada na observação dos fatos. É interdisciplinar, pois no seu objeto de estudo encontra-se várias disciplinas: sociologia, psicologia, filosofia, medicina e direito. A criminologia é uma ciência autônoma, pois possui métodos, funções e objetos próprios. A ciência criminal é formada pelo direito penal, criminologia e política criminal. São os pilares da ciência criminal. A criminologia é uma ciência lógica e normativa. Busca observar o delinquente por meio de métodos físicos, psicológicos e sociológicos. A criminologia estuda as causas da criminalidade e da periculosidade. Funções da criminologia: visa compreender cientificamente o fenômeno criminal, promovendo a prevenção e a repressão do delito. A criminologia orienta a política criminal na prevenção e o direito penal para a repressão de condutas indesejadas. Métodos utilizados para o estudo da criminologia. Período pré-científico. Não havia um método de estudo da criminologia. Escola positiva. A criminologia passou a ser tratada como ciência. O método científico passou a ser utilizado por Cesare Lombroso. A obra O Homem Delinquente, de Cesare Lombroso, é o marco científico da criminologia. A criminologia é qualificada como uma ciência empírica que utiliza o método indutivo e experimental. A criminologia investiga as causas do fenômeno criminal com base no método experimental. Empírico é o conhecimento obtido por meio da experiência com base na observação, análise e indução. O método indutivo trabalha com casos concretos para extrair uma ideia geral. O método adotado pelo direito penal é dedutivo e abstrato.
Objetos de estudo da criminologia: delito ou crime, delinquente ou criminoso, vítima e controle social. Crime ou delito é um fenômeno social, cultural e comunitário. Elementos constitutivos do crime para a criminologia: incidência massiva, incidência aflitiva, persistência espaço-temporal, consenso sobre sua etiologia e técnicas de intervenção. Incidência massiva: reiteração da conduta na sociedade. Incidência aflitiva: produção de dor à vítima e à sociedade. Persistência espaço-temporal: a prática da conduta em um espaço territorial por um período de tempo relevante. Consenso sobre sua etiologia e técnicas de intervenção. Concordância sobre as causas do crime e dos métodos de enfrentamento. Conceito de crime para o direito penal. Conceito pode ser material ou substancial, legal e analítico. Conceito material ou substancial de crime para o direito penal é uma ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos tutelados. Conceito legal de crime para o direito penal é o conceito fornecido pelo legislador. Está descrito na Lei de Introdução ao Código Penal, o Decreto-Lei número 3914 de 1941. Artigo 1º do Decreto-Lei. Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Contravenção: a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Ainda tratando sobre o conceito legal de crime. O conceito legal é o que está descrito na Lei de Introdução ao Código Penal. Crime ou delito é o que a lei comina pena de reclusão ou detenção, e contravenção penal é quando a lei comina pena de prisão simples e ou multa. Conceito legal de crime no artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Primeira pena: advertência sobre os efeitos das drogas. Segunda, prestação de serviços à comunidade. Terceira pena, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O artigo 28 trata do crime de posse ou porte para consumo pessoal. Ainda tratando do conceito legal de crime no artigo 28 da Lei de Drogas. O parágrafo 1º do artigo 28
trata da conduta equiparada ao crime de posse ou porte para consumo pessoal. Parágrafo 1º do artigo 28. Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Conceito analítico ou dogmático de crime na perspectiva do direito penal. Crime é fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Na teoria bipartida, crime é fato típico e ilícito. A culpabilidade é pressuposto de aplicação da pena. Na teoria tripartida, crime é fato típico, ilícito e culpável. Conceito analítico de crime no sistema clássico. Alocação do dolo e da culpa. No sistema clássico, trata-se da teoria causal ou naturalista da ação e da teoria psicológica da culpabilidade. Para o sistema clássico, crime é fato típico, ilícito e culpável. O fato típico é composto de conduta, resultado naturalístico, nexo ou reação de causalidade e tipicidade. E a culpabilidade é composta de dolo e culpa. Então, o crime no sistema clássico, dolo e culpa estão na culpabilidade. Conceito analítico de crime no sistema neoclássico, ainda tratando da alocação do dolo e da culpa. O sistema neoclássico também atende à teoria causal ou naturalista da ação e à teoria normativa da culpabilidade ou teoria psicológico-normativa. Crime no sistema neoclássico tem 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Fato típico tem a conduta, o resultado naturalístico, nexo ou reação de causalidade e tipicidade. A culpabilidade tem imputabilidade, dolo e culpa e exigibilidade de conduta diversa. A diferença está na culpabilidade, que além de dolo e culpa, possui imputabilidade e exigência de conduta diversa. Conceito analítico de crime no sistema finalista. Atende à teoria finalista da ação e à teoria normativa pura da culpabilidade. No sistema finalista, crime tem 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. O fato típico é composto pela conduta, o resultado naturalístico, nexo ou relação de causalidade e tipicidade. Mas a conduta é dolosa ou culposa. Dolo e culpa estão na conduta, que fazem parte do fato típico. E a culpabilidade no sistema finalista é composta de imputabilidade,
potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Delinquente ou criminoso. O conceito de delinquente ou criminoso é feito de acordo com a escola criminológica. Escola clássica. O delinquente é visto como um ser livre, racional e capaz, que podia optar entre o bem e o mal. Uma pessoa que tem livre arbítrio. Conceito de delinquente na escola positivista, positiva ou científica. O delinquente passou a ser o centro da pesquisa científica. O delinquente é visto como um indivíduo patologicamente diferente do homem normal. A teoria do delinquente nato foi a que mais se destacou. Nesta teoria, o criminoso era um ser atávico e primitivo. Tinha como base a antropologia criminal, a sociologia criminal e a biologia criminal. Conceito de delinquente na escola correcionalista. O delinquente é tratado como um indivíduo inferior e incapaz de se governar. A punição do Estado deveria ter uma função pedagógica e piedosa. Delinquente para a escola marxista. O criminoso é visto como uma vítima da estrutura econômica. É tratado como um inocente. Conceito de delinquente ou criminoso na escola moderna ou para a criminologia moderna. O criminoso é visto como uma unidade biopsicossocial. O criminoso deixa de ser o foco principal da investigação criminológica. O criminoso é um ser real e normal, que viola a lei penal por diversas razões. Classificação de criminosos de César Lombroso. Criminoso nato, louco, de ocasião, por paixão. Criminoso nato, influência biológica, estigmas, instinto criminoso, um selvagem da sociedade. Criminoso louco, são perversos, loucos morais, alienados mentais, que devem permanecer em hospício. Criminoso de ocasião, predisposição hereditária, são pseudo-criminosos. A ocasião faz o ladrão. Assumem hábitos criminosos influenciados por circunstâncias. Criminoso por paixão. Sanguíneos, nervosos e refletidos. Usam da violência para solucionar questões passionais. São exaltados. Classificação de criminosos de Henrico Ferri. Criminoso nato, louco, passional, ocasional e habitual. Criminoso nato, degenerado, com os estigmas de Lombroso e atrofia do senso moral. Macbeth, de Shakespeare. Criminoso louco, além dos alienados, também os semiloucos ou fronteiriços. Hamlet, de Shakespeare. Criminoso passional, age pelo ímpeto, próximo do louco. Tempestade psíquica. Otelo, de Shakespeare. Criminoso
ocasional, eventualmente comete crimes. O delito procura o indivíduo. Criminoso habitual, reincidente na ação criminosa, faz do crime sua profissão. Classificação de criminosos de Raffaele Garofalo. Criminosos assassinos, energéticos ou violentos e neurastênicos. Criminosos assassinos são delinquentes típicos, egoístas, seguem o apetite instantâneo, apresentam sinais de selvageria. Criminosos energéticos ou violentos são coléricos, falta de compaixão, mas não falta o senso moral, falso preconceito. Ladrões ou neurastênicos, não falta o senso moral, falta de probidade, são atávicos. Classificação de criminosos de Hilário Veiga de Carvalho. São biocriminosos e mesocriminosos. Biocriminoso puro são impulsionados por fatores internos e biológicos, fatores endógenos. São pseudocriminosos ou falsos criminosos, pois são inimputáveis. São reincidentes em potencial e precisam de tratamento psiquiátrico. É o indivíduo que comete ato ilícito, porém não tem capacidade de entender. Mesocriminoso puro são impulsionados pelo meio exterior, fatores exógenos. São considerados criminaloides. São altamente recuperáveis. Em geral, recebem penas alternativas ou pena de multa. Há fatores ou valores do meio cultural, social, que influenciam na conduta. Biocriminoso preponderante. Fortes tendências internas do indivíduo o levam a praticar um delito, bastante reincidente e de difícil recuperação. O fator biológico é preponderante, embora não seja o único. Mesocriminoso preponderante. O indivíduo, por si só, não cometeria o crime, mas a influência externa acaba sendo preponderante. Tem uma reincidência esperada. Predomina neste tipo o fator social. Biomesocriminoso. Recebem influência de fatores internos e externos. Podem ser reincidentes, mas possuem grande potencial para sua recuperação. Fator biológico e social concorrem. Classificação de criminosos de Odon Ramos Maranhão. Criminoso ocasional, sintomático e caracterológico. Criminoso ocasional, personalidade normal com fator externo preponderante. Criminoso sintomático, personalidade
com perturbação transitória ou permanente, caso de doença, com fator desencadeante mínimo ou nulo e com ato vinculado à sintomatologia da doença. Criminoso caracterológico, personalidade com defeito constitucional ou formativo do caráter, fator desencadeante mínimo ou eventual e ato ligado à natureza do caráter do agente. Classificação de criminosos de Cândido Mota. Criminosos ocasionais, habituais, impetuosos, fronteiriços e loucos ou criminosos. Ocasionais são criminosos que decorrem da influência do meio. São pessoas que acabam cometendo o crime por alguma circunstância facilitadora. Tendem a não reincidir no crime. Habituais são os profissionais do crime. Iniciam no crime na adolescência ou até mesmo na infância. Em geral, não apresentam arrependimento e não raro utilizam da violência para intimidar a vítima. Tendem a reincidir. Criminosos impetuosos são aqueles que cometem crimes movidos por impulso emotivo. Cometem crimes impelidos por paixões pessoais, fanatismo político e social. Fronteiriços são criminosos que se enquadram em zona fronteiriça entre a doença mental e a normalidade. Cometem delitos devido a distúrbios da personalidade. Em geral, são pessoas frias, insensíveis e sem valores ético-morais. A reincidência é comum. Loucos ou criminosos são pessoas que possuem doença mental que compromete sua autodeterminação. Em face da lei penal, são considerados inimputáveis. Classificação de criminosos de José Engenheiros, baseada na psicologia clínica. São os tipos puros e tipos combinados. Tipos puros são os que predominam os transtornos afetivos, intelectuais ou volitivos. São delinquentes por anomalias morais, delinquentes por anomalias intelectuais, delinquentes por anomalias volitivas. E os tipos combinados: delinquentes por anomalias intelectuais volitivas, delinquentes por anomalias afetivo-volitivas e delinquentes por anomalias afetivo-volitivo-intelectuais. Delinquentes por anomalias morais, congênitas, adquiridas e transitórias. Anomalias morais congênitas são os loucos natos ou morais. Apresentam os estigmas próprios da degeneração mental e corresponde ao homem delinquente dilombroso. Anomalias morais adquiridas, habituais ou pervertidos morais,
representa a perversão do sentido moral e corresponde ao delinquente habitual de ferrir. Anomalias morais transitórias são os criminosos de ocasião, são os delinquentes ocasionais. Delinquentes por anomalias intelectuais congênitas, adquiridas e transitórias. Anomalias intelectuais congênitas é a loucura constitucional. São os débeis mentais ou oligofrênicos. A anormalidade pode ser congênita ou ocasionada durante o período evolutivo. Anomalias intelectuais adquiridas são as obsessões criminosas. São os que sofrem obsessões criminosas, psicoses maníaco-depressivas, mania essencial, psicopatias por tóxicos, delírios e demências. Anomalias intelectuais transitórias é a embriaguez, tóxicos e medicamentos. De inteligência lúcida e equilibrada como norma geral, sob a influência de um rebaixamento ou desvio intelectual, cometem delitos. Delinquentes por anomalias volitivas, congênitas, adquiridas e transitórias. Congênitas são os degenerados impulsivos natos. A desproporção da reação ante uma excitação deve-se a uma deficiência dos elementos moderadores. Anomalias volitivas adquiridas influem fatores que transformam o caráter, provocando uma progressiva perda do poder de inibição. São os alcoólatras crônicos. Anomalias volitivas transitórias, de conduta perfeitamente adaptada, incorrem no delito por um impulso imprevisto ou inevitável. São impulsivos, passionais. São criminosos emotivos. Tipos combinados. Ainda tratando da classificação de José Ingenieros. Os tipos combinados. O primeiro tipo, delinquentes por anomalias intelectuais volitivas, sujeitos de moralidade relativa, sendo determinado o delito por anomalias combinadas da inteligência e da vontade. Delinquentes por anomalias afetivo-volitivas. A conduta é praticada sob a influência de anomalias combinadas da afetividade e da vontade, como os passionais impulsivos. E, por último, delinquentes por anomalias afetivo, volitivo, intelectuais.
A conduta criminal é evidenciada por uma completa degeneração. A personalidade do delinquente fica totalmente desorganizada, surgindo intensas anomalias em todas suas funções psíquicas, morais, intelectuais e volitivas. Classificação de criminosos de Guido Palomba: impetuosos, ocasionais, habituais, fronteiriços e loucos criminosos. Impetuosos: agem em curto-circuito, por amor à honra, sem premeditação, fruto de uma anestesia momentânea do senso crítico. Ocasionais: levados ao crime pelas condições pessoais e influência do meio em que vivem. Os fatores sociais são decisivos. Criminosos habituais: são marginais, incapazes de readquirir uma existência honesta. É aquele que tem o crime como profissão. Fronteiriços: apresentam permanentes deformidades do senso ético-moral, distúrbios do afeto e da sensibilidade, cujas alterações psíquicas os levam ao delito. A reincidência é certa. Loucos criminosos: os delitos que praticam ocorrem quando agem graças a um processo lento e reflexivo ou quando agem por impulso momentâneo.